Meus irmãos, mais um pastor respondendo a pergunta se a congregação cristã no Brasil é uma seita ou não. E essa foi a vez do famoso pastor da Assembleia de Deus, Eliseu Rodrigues, de responder. E nós vamos soltar o vídeo, é um pequeno vídeo de 38 segundos, uma resposta direta e vale muitas observações nessa fala do pastor Eliseu. Antes disso, se você ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil e fui batizado em 2001. Portanto, falo da Congregação Cristã no Brasil com propriedade, de quem conhece ela muito bem, por fora e por dentro. Bom, meus irmãos, dito isso, também peço para você, deixe o seu joinha, curte aí, compartilhe o vídeo. Bom, dito isso, vamos soltar o vídeo aqui do pastor Eliseu Rodrigues. Vou soltar ele todo, para nós ouvir tudo. E depois eu já separei aqui, né, algumas coisas que eu achei interessante comentar para não esquecer. Já anoto aqui para não esquecer, ok? Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem para falar. Pastor Eliseu, o senhor considera a congregação cristã no Brasil, uma igreja cristocêntrica ou uma seita religiosa? Uma seita religiosa ela não é, mas ela tem o que podemos chamar de teologia contraditória. Algumas interpretações bíblicas contraditórias, mas eles estão se evoluindo biblicamente. Onde eu vou, na maioria dos lugares que eu vou pregar, os irmãos da CCB vão me escutar, eu recebo o abraço dos líderes deles e eles compram meus cursos, compram meus livros e demonstram muito conhecimento das escrituras. Como o senhor vê? Irmãos, a fala desse pastor está cheio de incongruências, né? Uma, como os líderes vão me assistir e depois no final eles vêm me abraçar, eles compram. Quem é um CCBano e sabe o que é CCB, já notou aí que a fala desse pastor aqui não procede com a realidade, né? Isso aí não é a congregação cristã no Brasil. E eu já vou falar sobre isso aqui. Bom, primeiro lugar, nessa fala, a gente tem que prestar atenção na pergunta. O rapaz fez a pergunta de: a congregação cristã no Brasil é uma igreja cristocêntrica ou uma seita? Tem duas colocações aqui. Essa pergunta envolve duas colocações. Se é cristocêntrica e se é uma seita. Bom, cristocêntrica todos sabemos que ela não é. Ela é completamente antropocêntrica. Para você que não sabe o que quer dizer isso, cristocêntrica é quando tudo aponta para Cristo, tudo funde em Cristo. Exemplo, uma pregação. A pregação é falando de Jesus. Não importa onde ele vá abrir na Bíblia, a ideia é buscar Jesus Cristo naquela mensagem. E o que ele tem para nos passar? Cristo é o fundamento da pregação, é o fundamento ali do culto, né? E assim por diante. Antropocentrismo é a igreja que é focada. E o homem, na verdade, está no centro. Ele é o centro de tudo. Exemplo, quando você vai na congregação e o ancião vai ler o Cântico de Ana e na pregação ele faz toda a pregação levando para você que Deus vai te responder, que você é a Ana, é uma pregação antropocêntrica, que é praticamente 100% das pregações do Brasil afora são completamente antropocêntricas. Então, já começou aqui a pergunta. E agora, quanto a CCB ser uma seita ou não, nós vamos entrar nisso aqui agora. E sobre isso, nós temos muita coisa agora para falar e para comentar. Mas antes, eu vou fazer alguns comentários sobre o contexto dessa entrevista, dessa fala. Ou seja, primeiro, o que nós vemos aqui? Nós estamos vendo que está cada vez mais frequente o conhecimento desse assunto, de se a CCB é uma seita ou não. Isso aqui está nítido, ou seja, está cada vez mais em voga, né? As pessoas de fora estão querendo saber mais, estão indo buscar a opinião de outros líderes, ou seja, o assunto de que a CCB é uma seita está ganhando proporções
gigantescas, ou seja, provavelmente em todas as rodas de teologia sempre vai ter alguém ali querendo saber se a congregação é uma seita ou não. Isso aí é o resultado do nosso trabalho aqui, que disseminou essa informação. A gente está decodificando a congregação que antes de fazermos isso, muitos, e a maioria, achava que a congregação era uma igreja cristã e era uma igreja cristocêntrica. Agora que as pessoas estão abrindo os olhos, essa questão está cada vez mais em alta. E isso é muito bom para o evangelho. E quando essa pergunta chega, estou falando aqui baseado nos vídeos que eu já vi, as análises que eu já fiz, muitos pastores estão se posicionando de forma firme e enfática de que a CCB, sim, é uma seita. E alguns demonstram até certo tipo de habilidade com informações que dá para ver nitidamente que são informações colhidas através dos nossos canais aqui da Crítica. Mas tem aqueles que é uma fração pequena, que passam pano para a congregação cristã no Brasil. E todos esses que passam pano para a congregação cristã no Brasil, querendo dizer, não, ela não aceita, mas é um movimento, né? Ela tem uma teologia contraditória. Aqui entra a pergunta, o que é teologia contraditória para o Senhor? Né? Bom, a maioria desses, pelo que eu observei, são justamente, olha só que interessante, os que passam um pano para CCB, quando você vai ver, é justamente aqueles que vendem cursos. Para alguns, tem alguns CCBanos saindo ali escondido e procurando algum tipo de conhecimento, ou querendo estudar teologia. E geralmente, quando a gente percebe esses pastores que passam pano para a congregação cristã no Brasil, quando você vai observar, sempre deixa escapar a informação do curso, de que ele tem alunos e assim por diante. Então fica notório que muitas das vezes eles deixam de falar a verdade, deixam de se posicionar conforme aquilo que ele realmente aprendeu e crê para agradar uma parcela do mercado a fim de arrebanhá-los para os seus estudos ou seus cursos. Ou seja, você vê que não é uma opinião honesta, não é uma opinião de fato, né, naquilo que ele pensa e acredita. É uma opinião para não prejudicar os seus negócios. E em contrapartida, aqueles pastores que dizem que a CCB é uma seita, quando você vai ver os argumentos deles, são argumentos plausíveis. Eles fundamentam sua opinião com base em informações e até mesmo em declarações da alta liderança da CCB. Entenda, irmão, que a alta liderança da CCB, que é aqueles 6 ou 7 que tem lá na cúpula, eles representam a CCB. Isso está nos documentos da própria igreja. Eles falam pela CCB. Então, quando eles falarem, nós podemos dizer tranquilamente que foi a CCB quem disse. E aqueles que passam pano, quando você vai ver o argumento deles, geralmente você encontra mentiras e falsas declarações. Como os líderes estão visitando nossas igrejas, né? Teve um outro que eu até fiz uma análise aqui, e em seguida depois ele foi pedir desculpa, que ele não tinha informação correta, tal, né? E ele disse que a CCB não era uma seita, porque agora está tendo até estudo na congregação cristã no Brasil, que os líderes estão estudando e que a CCB está dando estudo. Aí eu fiz o meu vídeo aqui, rebatendo essa fala, e fomos felizes com ela, e o pastor lá voltou atrás. Ou seja, todos esses que tentam passar pano, eles fazem isso trazendo falsas informações. Aí já acende um sinal, irmão. Quem tem que usar mentira e falsa informação não está defendendo, ou seja, não está sendo honesto em sua opinião e não está fazendo uma boa defesa. Bom, isso aqui foi uma breve colocação e agora nós vamos para a fala do Eliseu. Tá? Agora eu vou abordar aqui e fazer uma análise da fala do próprio pastor. Vamos lá. Eu anotei a fala dele aqui. Ele disse o seguinte: uma seita religiosa, ela não é, mas ela tem uma teologia contraditória. Bom, teria que definir, né, irmãos? Eu acredito, né? Como que você define teologia contraditória? E baseado em quê? O pastor Eliseu diz que a CCB não é uma seita. Ou seja, o que é uma seita para o Senhor? Bom,
a congregação não tem evangelho, não prega o evangelho. Aliás, ela acredita em uma das piores heresias que existem, que é justamente a salvação por obra. A salvação por obra sozinha já é um caminhão de heresia suficiente para enquadrar a congregação em uma seita. Porque uma igreja que prega a salvação por obra, ela deixou claro de que não tem a mínima ideia do que é graça. Ou seja, uma igreja que acredita que Jesus Cristo só fez um pedaço da salvação, ou seja, ele não foi suficiente, a morte dele só me deu a entrada e agora o restante eu terei que pagar por longas parcelas de prestação, isso por si só já é suficiente, com muita sobra, de classificar a CCB como uma seita. Ou seja, presta atenção, irmão, uma igreja que prega a salvação por obra, ela não sabe, pela própria declaração e a definição de salvação por obra, ela não sabe o que é graça, não sabe o que é obra de Deus. Essas pessoas não têm como amar a Jesus, porque o amor a Jesus é justamente no ponto em que você entende que ele fez tudo por você. Ele te salvou. E isso faz com que você não tenha nenhum outro gesto a não ser cair de joelhos diante dele e dando graças. Ou seja, salvação por obra é uma aberração. São várias heresias, gente. São várias heresias. E eu acho que essa já é suficiente para rebater esse pastor. Fora a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, acrescentando a salvação com oferta na igreja, que a coleta é santa e faz parte da sua salvação, e mais um monte de outra aberração produzida por aqueles que representam a congregação cristã no Brasil. Fora o exclusivismo absurdo, a CCB não aceita batismo de nenhuma outra igreja e também não permite que o seu povo vá visitar outras igrejas. Quer mais do que isso, pastor Eliseu? Eu acho. Só isso, eu só dei uma leve pincelada. Já é suficiente para marcar a CCB como uma seita. E aí, ele segue dizendo o seguinte: algumas contradições bíblicas contraditórias. Algumas contradições bíblicas contraditórias. Primeiro, que a Bíblia nem é palavra de Deus para ele. Eles, apesar da confissão de fé deles, que é, na verdade, os 12 pontos de doutrina, terem sido muito bem elaborados, que não foi feito por eles, ao contrário, todas as vezes que eles colocaram a mão, eles destruíram, eles colocaram 3 vezes a mão, aliás, 2 vezes, né? Na primeira fizeram uma única alteração, que foi no tópico 5, acrescentando o nome, em nome do Senhor Jesus, na fórmula batismal. Estragaram tudo. Na segunda alteração, fizeram 2 alterações. Primeiro ponto de doutrina e segundo ponto de doutrina. No primeiro ponto de doutrina, diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé, e prática e conduta. Mas o CCBano, ele não confia na Bíblia. Ele vai buscar a profetada na igreja para tomar decisões em sua vida. Fora que na congregação cristã no Brasil, a pregação não é uma mera pregação como de outras igrejas. Não é. Ali é o próprio Deus falando com o povo. Outra aberração absurda. Eles se colocam como o próprio Deus fazendo a pregação. Logo, se é Deus quem está falando, ele não pode ser questionado. Você não pode duvidar da pregação. Isso chama-se a infabilidade dos anciões, né? Quase que a infabilidade papal, né? Eles nunca estão errados. Você não pode acusá-lo, né, de ter errado, porque, afinal de contas, se é Deus que está falando, como é que você pode questionar? E aí o pastor Eliseu segue dizendo aqui, mas eles estão evoluindo biblicamente. Bom, para nós que estamos aqui na internet acompanhando a CCB no passo a passo, podemos dizer que não. Ela está piorando biblicamente. Porque essas declarações que temos ouvido nesses últimos anos,
expulsando o espírito de estudar a Bíblia da própria igreja, falando que o estudo da Bíblia é farelo e eles estão com o pão quentinho na hora ali de comer, né? Fora as declarações absurdas que eles vêm fazendo e os ataques que estão fazendo nas tribunas sobre o estudo bíblico, sobre a teologia, isso mostra que não, eles estão dobrando a aposta e para isso eles estão corroborando os absurdos que sempre disseram para enrijecer o seu povo, ou seja, manter aquele povo dentro daquilo que eles sempre aprenderam e para isso precisam atacar a verdade. Então não, essa ideia de que eles estão evoluindo biblicamente, isso aqui é coisa da cabeça do Eliseu. Você vê que o discurso deles é um discurso pronto. Ou seja, é um discurso que encaixa na maioria das igrejas. Mas quando ele usa esse mesmo discurso para falar da CCB, a CCB ela é tão esquisita, gente, ela é tão diferente das outras igrejas que você logo observa que o que ele está falando aí não é real. Essa ideia de, vamos pegar outro nome de igreja, a igreja do Zezinho, eles estão evoluindo, eles vêm na minha igreja, e quando acaba o culto eles vêm me abraçar, eles compram os meus livros. Pode até passar, pode até fazer sentido, porque isso é normal entre eles acontece. Agora, quando você usa esse mesmo discurso, colocando o CCB, dizendo que eles vão no seu culto, e que eles assistem o seu culto, e que eles vão lá na frente para te abraçar, principalmente aos líderes que estão falando, os líderes vão lá te abraçar e eles compram o seu curso. Meu Deus do céu, quem é um CCBano logo na cara já vê que o Eliseu está falando não é verdade, ok? E é triste um pastor usando palavras lisonjeias ou para não dizer mentirosas, né? Para ludibriar o público que está ouvindo, porque essa informação não é verdadeira. O Eliseu está quase dizendo que ele é um pregador tão bom, que até os líderes da CCB que não vão em lugar nenhum tá indo ver ele. E isso tem até um pouco um ar de jactância, né? Fora que essa imagem do Eliseu aqui, gente, eu não sei se vocês observaram, é só né? Só aqui uma imagem. Parece um bêbado. É lógico que não, tá, gente? Aqui provavelmente é a final de um evento, ele tá cansado, né, suado, e às vezes afrouxou a gravata, mas parece um bêbado no final de festa de casamento, né, que eles folga a gravata e fala nada com nada, né? Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, tá? Para deixar claro. Não estou dizendo que ele tá bêbado, nem que ele bebeu, né? Só para ajuntar a imagem com as asneiras que o Eliseu está falando, quase que dá para imaginar isso, né? Então, o Eliseu falou que na maioria dos lugares por onde ele vai pregar, os irmãos da CCB vão para escutá-lo. Meu Deus, Eliseu, fala uma coisa dessa não. Né? Até os defensores da CCB que estão por aqui, eles tentam... os defensores, eles tentam inventar uma falsa CCB que não existe. Então, eles tentam passar pano. E nem eles conseguem defender isso. Nem eles têm ojeriza da palavra estudo bíblico, eles têm ojeriza, eles têm horror desse negócio, porque até eles são adoradores da adivinhação, aquela suposta adivinhação da palavra que vem lá em cima do púlpito, né? Então, dá para ver aqui que o Eliseu, coitado, por ele não conhecer a CCB, né, ele não sabe nada de CCB, soltou aí o freio, né, e falou um monte de coisa que não representa a verdade. E aí o Eliseu acrescentou dizendo aqui, ó, que eles vão me escutar e eu recebo o abraço dos líderes deles. Ou seja, em outras palavras, os líderes vão lá escutar e após a pregação dele, eles vão abraçar o Eliseu. É sério, irmão. Imagina um grupo de ancião indo lá assistir o Eliseu. Vocês já imaginaram? 5 anciões, vamos lá, quem? O Eliseu Rodrigues. Uau, o Eliseu Rodrigues vai estar aqui na nossa cidade. Vamos lá assistir o Eliseu, depois nós vamos lá abraçar ele. Tá de brincadeira, né, Eliseu? Ô, rapaz do céu, isso aí você passou do limite, hein, meu querido? Aí você, eu sei, você não... Tá na hora de você começar a se informar um pouco mais, né, sobre a CCB de verdade. E o pior que ele acrescentou aqui, que eles não vão só abraçar, não. Eles vão lá comprar o curso dele. E vão lá comprar os livros do Eliseu.
O CCBano tem ojeriza livro de teologia. Eles odeiam. Eles odeiam. O negócio deles é só a Bíblia. E nem a Bíblia eles estudam. Então eles não gostam de estudar nada. Né? Absolutamente nada. Portanto, o que nós vemos aqui é que Eliseu Rodrigues demonstrou completo e total desconhecimento da congregação cristã no Brasil. Mas esse, pelo que parece, o que pode ser, é o primeiro contato dele com a questão. A CCB é uma seita? Porque o rapaz que fez a pergunta, ele colocou duas questões que é a que nós mais levantamos aqui. Ou seja, é o nosso trabalho ganhando vozes, que está levando o que a gente fala aos ouvidos de outros pastores. O rapaz que está fazendo a entrevista fez duas perguntas. Parece uma só, mas são duas. A CCB é cristocêntrica ou uma seita? Ou seja, negativa nenhuma e afirmação na outra. A negativa, não é cristocêntrica. Né? E a afirmativa positiva é sim, ela é uma seita. Então, o bom disso tudo aqui é que está vendo que está cada vez mais em alta a questão, né, de entendimento se a CCB ela é realmente uma seita ou não. E aí o pastor tentou escapar pela tangente, porque talvez eles nem tenham informação para isso. Essa questão de que a CCB é um movimento contraditório é antigo, gente. Isso tem mais de 10 anos, 15 anos. Então Eliseu parece que está fora mesmo, não está sabendo de nada. E isso já caiu por terra, porque essa era uma dúvida de quem estava fora. Por eles não ter acesso à CCB e só por fora, ficava aquela questão no ar. Agora que nós estamos decodificando o que a CCB fala de verdade para que o povo de fora entenda, agora sim, as pessoas estão entendendo, crendo e batendo o martelo de que a CCB é uma seita. Outra coisa que vale enfatizar aqui é que CCBano não visita outras igrejas. Tá? O CCBano raiz, o fiel, o verdadeiro, ele não visita, e isso sequer é cogitado na sua mente. Mas existem dois tipos de CCBanos que podem chegar a isso. Dois tipos de CCBano. O primeiro é o desobediente, que não está nem aí com o que os anciões ensinam. Mas ele faz isso escondido. Ele não tem coragem de dizer onde foi, quando foi. Ele faz isso escondido. O outro é aquele que já está entendendo que a CCB é uma seita. Então, ele já está pouco se lixando para isso. Está quase que chutando o pau da barraca. Esses dois tipos vão, mas isso não é a liderança da CCB e também são poucas pessoas. Esse segundo, praticamente, ele está indo porque ele já está procurando a nova igreja que ele vai frequentar. Enquanto o primeiro, às vezes, é só curioso, mas vai escondido. Isso são exceções na CCB. É esse desobediente, enganador, que não liga para o que os anciões ensinam e digitam, né, de documento, e o outro que já está querendo ir embora, já está chutando o pau da barraca. A grande massa e maioria da CCB você nunca vai encontrar visitando outras igrejas. Muito menos indo lá na frente abraçar pastor e comprar curso, menos ainda. Líderes da CCB indo lá tirar foto ou abraçar o pastor, eles nunca. Eu desafio o Eliseu a mostrar a foto abraçando um ancião da CCB, ou um líder, ou um cooperador. Pode ser até um cooperador de jovem, que é o mais baixo nível, né? Que esteja na ativa, lógico, não alguém que já saiu da CCB e está fora. Né? Eu desafio o pastor Eliseu a mostrar uma foto, e eu garanto para vocês que estão me assistindo aqui, que isso jamais vai acontecer. E você que é da congregação cristã no Brasil sabe do que eu estou falando e sabe que isso jamais vai acontecer. Portanto, irmão, fica claro aqui que está difícil de acreditar nesse discurso do pastor Eliseu. Isso aqui, infelizmente, irmão, não representa a realidade. De fato, a realidade. Vamos ouvir mais uma vez para nós encerrar? Presta atenção. Pastor Eliseu, o senhor considera a congregação cristã no Brasil, uma igreja cristocêntrica ou uma seita religiosa? Olha, a pergunta do rapaz você vê que o rapaz já está munido de informação. Não falou qualquer coisa, tá? E aí, pastor Eliseu, CCB é uma igreja cristocêntrica ou
uma seita, né? Aí o pastor, né, completamente perdido, ele dá a resposta dele, vamos ver. Uma seita religiosa, ela não é, mas ela tem o que podemos chamar de teologia contraditória. Bom, é óbvio que ele não definiu isso, né? Ele está tentando dar uma resumida ali, né, rapidamente, mas a gente, como eu já coloquei no vídeo aqui, várias informações de que não. É uma seita e com elementos probatórios, né, com falas, com documentos da CCB, de que sim, ela tem problemas seríssimos em sua crença e teologia que os desliga completamente da graça de Deus. Vamos ouvir. Algumas interpretações bíblicas contraditórias, mas eles estão se evoluindo biblicamente. Contradições bíblicas, né, irmão? Sabe, contradição e avesso são duas coisas completamente diferentes. E aqui ele fala que estão evoluindo biblicamente. Você que me assiste aqui, irmão, e está vendo as análises que eu fiz agora do culto de anteontem, né? De anteontem, domingo. Tem alguma evolução bíblica nisso? Né? O camarada leu o texto, não falou nada dos textos, nada, absolutamente nada, e ficou patinando na mesma coisa, colocando a CCB como a igreja exclusiva para a salvação. Vamos ver. Onde eu vou, na maioria dos lugares que eu vou pregar, os irmãos da CCB vão me escutar. Na maioria dos lugares onde eu vou pregar, os irmãos da CCB vão me escutar. E não é só qualquer irmão, não, irmão. Fica vendo o que ele vai falar. Eu recebo o abraço dos líderes deles. Eu recebo o abraço dos líderes dele, irmão. Olha lá que bonito. Ô, Eliseu, tá de piada, hein, Eliseu? Ô, rapaz, o pastor... Ó, cara, olha o sorrisinho do pastor. Irmão, irmão, você é teólogo, rapaz, assembleiano. Você sabe que quem trabalha com a mentira é o diabo, Eliseu, né? Para com esse negócio, rapaz. Vamos ver. E eles compram meus cursos, compram meus livros e eles compram meus cursos, compram os meus livros e agora ele faz aquela cara daquela entortada no nariz porque ele vai soltar uma grande agora, olha aí. Demonstram muito conhecimento das escrituras. Eles demonstram muito conhecimento das escrituras. Eles são pífios em conhecimento da escritura, Eliseu. Completamente pífios, como eu já coloquei análise aqui, diversos anciões falando quanta bobagem que eles falam na tribuna, que, sabe, chega a ser espantoso, sem exagero nenhum. Uma criança que faz escola bíblica dominical tem mais conhecimento bíblico do que um ancião da CCB. Vamos ver. Como o senhor vê? É isso aí, gente. Mais uma análise para abrir seus olhos e a gente vai acompanhando aí, né, o que está sendo falado sobre a congregação cristã no Brasil. Ok? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o joinha, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Ok? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da congregação cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela congregação cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma congregação cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.